Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem, povo de Deus? Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos, para transmitir à igreja. A todos os irmãos que entraram nessa live aí, vai entrando e vai compartilhando, em nome de Jesus. Vamos deixar chegar mais gente aí para nós ler a palavra do Senhor. Nossa irmã Júlia, Deus abençoe. Profeta Michael, lá de Sorocaba, Deus abençoe, querido. Quanto tempo, rapaz? Nossa irmã Valéria, Deus abençoe, Pai do Senhor. Glória a Deus. Já estamos com 12 irmãos aí. Vai compartilhando, irmãos. Deus tem uma palavra para nossos corações nesta noite. Nosso irmão Gustavo, lá de Cerquilho, Deus abençoe, queridão. Nosso irmão Magno, meu primão, Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando aí. Nossa irmã Priscila. Nosso irmão Jefferson, Deus abençoe. Nosso irmão Johnny, meu filho. A minha filha Késia. Deus abençoe. Glórias a Deus. Queridos, estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Na verdade, em todo o mundo, onde os irmãos têm acompanhado. Eu não estou aqui para falar de tragédia, porque isso a televisão já está falando demais. Nós temos que, como servo de Deus, profetizar bênção, profetizar vitória. E Deus colocou uma palavra no meu coração para transmitir a vocês. Eu estou observando, estou vendo a mídia, a televisão, só dando notícia de tragédia, notícias não animadoras. Mas nós, como servo de Deus, temos que estar igual a Eliseu. Em meio ao caos em Samaria, ele se colocou de pé e disse: amanhã, a esta hora, haverá providência de Deus para vós. Compete a nós, compete à igreja, ter uma palavra de esperança para o mundo em desespero. Compete a mim, compete a você, trazer uma palavra de ânimo em meio ao caos. E Deus colocou uma palavra no meu coração para falar com vocês. A palavra está no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, o versículo de número 3, que diz assim: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui nós vemos uma menina, a qual a Bíblia não menciona o seu nome, não fala da sua parentela, apenas fala que ela foi levada cativa da terra de Samaria. E esta moça, a qual a Bíblia não refere o seu nome, não diz quem é a sua parentela, esta moça vai se pronunciar na casa do general Naamã. Naamã, chefe do rei da Síria, ou general do rei da Síria. Esta moça, mesmo estando no anonimato, ela vai se posicionar dentro da casa do seu senhor e vai dizer: oxalá, se o meu senhor estivesse em Samaria. Ela vai se colocar diante da mulher de Naamã, diante da sua senhora, vendo o sofrimento do seu senhor, e vai dar uma palavra àquela mulher. E vai dizer: ah, minha senhora, se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, Deus o restauraria da sua lepra. Repare, queridos, que
A solução não está no governo. A solução não está nas autoridades. Por mais que eles busquem, por mais que eles se esforcem, a solução sempre estará em Deus. A solução sempre estará no Senhor. Repara o que a moça disse. Oxalá, se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria. Por que ela disse isso? Porque ela sabia que em Samaria havia um profeta de Deus por nome de Eliseu. Ao passo em que, quando a mulher ouviu as palavras verbalizadas da moça, a mulher não titubeou. A mulher foi e notificou, anunciou a Naamã, o seu senhor, ou seu esposo. Ao passo que Naamã, sabendo disso, veio até o rei da Síria e comunicou ao rei da Síria o que a moça tinha dito. A palavra da moça teve peso. A moça não tinha reconhecimento humano. A moça não tem o seu nome descrito na Bíblia, mas a palavra da moça teve peso. Naamã e a sua mulher deu crédito no que a moça disse. Mesmo não conhecendo o Deus da moça, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, eles acreditaram no que a moça dissera. E a Bíblia vai dizer que o rei da Síria fez uma carta e enviou ao rei de Israel. Ao passo em que o rei de Israel, quando pega a carta, o rei de Israel vai tremer na base. O rei de Israel vai ficar preocupado. Porque na carta estava escrito: ó rei, eis que eu envio a ti o meu general Naamã, o meu grande general Naamã, homem qual tenho muito apreço, para que você o cure de uma lepra. Pois ouvimos dizer que aí em Israel há profeta de Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Muitos irmãos estão entrando na live. Vai entrando e vai compartilhando, irmãos. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando o rei de Israel, ele lê aquela carta, ele tremeu nas bases. Pois o rei de Israel não estava preparado para aquela situação. O rei de Israel não estava preparado para aquela hora. E aí que está o segredo. Deus quer que nós estejamos preparados, não só na hora da bonança. Deus quer que estejamos preparados, não somente na hora do contentamento, da alegria, da festa, mas também em meio ao caos. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Está faltando na igreja brasileira confiança em Deus, confiança no Senhor. Não é hora de soltar piada para A ou para B. É hora da igreja se unir. É hora da igreja dar as mãos. É hora da igreja descer pelas madrugadas, enquanto muitos estão dormindo. É hora da igreja orar. É hora da igreja clamar. É hora da igreja suplicar. É hora da igreja entrar no profundo do eterno e buscar a face do Senhor. O que estamos fazendo? Somente olhando os caos? Somente olhando notícias desanimadoras? Ou iremos tomar uma atitude? Ou iremos descer pela madrugada? Ou iremos buscar a face do Eterno? Lembra do que ele disse a Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem seus tesouros escondidos. A igreja tem uma arma que o governo não tem. A igreja tem uma arma que o governo, que as autoridades não têm. As autoridades estão descabelando. As autoridades estão fazendo o que podem fazer. Mas a igreja tem uma arma, e esta arma se chama a arma da oração, a arma do jejum. O governo não vai fazer o que compete a nós fazer, irmãos. É hora da igreja se posicionar. É hora da igreja
Não dá ouvidos aos desanimadores, a notícias desanimadoras. É hora da igreja tomar posição. É hora da igreja se colocar diante do Senhor. Porque nós vemos na Bíblia, em meio ao caos, quando o povo se colocava diante do Senhor, Deus agia de maneira tremenda. Deus virava cativeiro quando o seu povo orava. E eu creio piamente nesta palavra. Eu creio piamente que quando a igreja se colocar diante do Senhor, quando os líderes, eu falo para crentes, eu falo para o povo de Deus, eu falo para o povo que clama ao Senhor, quando esse povo usar a arma que nós temos, que é a arma da oração, Deus virará o quadro da nossa nação e do mundo. A Bíblia vai dizer: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Nós cremos, irmãos, no Senhor. E o rei de Israel, quando leu a carta, tremeu nas bases porque não estava preparado. Não estava firmado no Senhor. Mas quando Eliseu ouviu dizer que o rei de Israel rasgara as suas vestes, Eliseu disse: rei, fica tranquilo. Deixa o Naamã vir a mim. E Eliseu vai dizer: deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta na terra de Israel. Veja que ousadia de Eliseu. Veja que ousadia de Eliseu. Eliseu não disse: e saberá que há Deus em Israel. Eliseu vai dizer: e saberá que há profeta na terra de Israel. Deixa ele vir a mim. Interessante que Naamã, ele pega a sua carruagem, todo cheio de polpa, pois era o general, era um grande homem. Só no versículo 1 você vai ver 5 qualidades na vida de Naamã. Ele era grande, ele era valoroso, era um homem guerreiro. E ele chegou diante da casa de Eliseu. E para a surpresa de Naamã, que se achava grande, que se achava o tal, chegou com a sua carruagem. E quando ele chega com a sua carruagem, para a sua surpresa, Eliseu não sai à sua presença. Eliseu fica na sua casa. Se estava sentado, sentado ficou. Se estava deitado, deitado ficou. A Bíblia vai dizer que Eliseu manda a Geazi, que era o seu moço, ir ter com Naamã. E a mensagem de Eliseu foi esta: olha, eu não vou, mas vou lhe dar uma palavra. Nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós não podemos estar reunidos fisicamente. Não podemos no momento pegar na mão, saudar com a paz do Senhor. As irmãs, como carinhosamente faz, beijar na face, beijar no rosto. Mas vai uma palavra da parte do Senhor. E a palavra foi: mande que Naamã vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e a sua carne será purificada. Glória a Deus. Irmãos, não é o profeta que tem que aparecer. Não é o vaso que tem que aparecer. Nos dias de hoje, eu vejo muitas pessoas, muitos vasos querendo aparecer na cena, querendo tomar a cena. Eliseu sabia que não era ele que ia fazer o milagre. Eliseu apenas liberou uma palavra. Quem faz milagre não é o profeta. O profeta apenas libera uma palavra. Mas quem faz milagre é o Deus do profeta. Quem faz milagre é o Deus de Israel. Quem faz milagre é o grande eu sou. Esse sim faz milagre. E a palavra foi: diga a Naamã que vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e a sua carne será purificada. Só que, quando Geazi chegou, se colocou diante de Naamã e disse: olha, o meu senhor disse ao Senhor que vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes.
Naamã se desgostou. Naamã não entendeu o mistério. Porque Naamã entendia de se aparecer. Naamã entendia, irmãos, de patente. Naamã estava acostumado em aparecer no outdoor da vida. Porque aonde Naamã passava, as pessoas batiam a continência. Aonde Naamã passava na Síria, ele era reverenciado. E ele achou que o profeta iria lhe reverenciar. Ele achou que o profeta viria e se colocaria diante dele e oraria por ele. Porque ele fez plano. Olha o que ele diz no versículo 11. Olha o que ele diz. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã fez planos, achando que Eliseu sairia na porta, se colocaria diante de Naamã o grande, colocaria a mão sobre a sua cabeça, oraria a Deus, e Deus iria restaurar-lhe da lepra. Este foi o plano de Naamã. Mas para a surpresa de Naamã, Eliseu não fez nada disso. Porque Deus não age na minha estatística. Deus não age na tua estatística. Deus age no sobrenatural. O homem age no natural. O homem carnal, ele age no mundo natural, no mundo visível. Mas eu estou pregando de um Deus que age no sobrenatural. Eu estou falando de um Deus que vai aonde a mão do homem não pode ir. Eu estou falando de um Deus que faz cirurgia sem precisar usar o bisturi. Eu estou falando de um Deus que vai na divisão da alma e do espírito, aonde médico nenhum pode ir, Deus vai. E Naamã se indignou. Naamã estava acostumado com o visível. Naamã estava acostumado no mundo natural. Naamã estava acostumado no mundo físico. E a Bíblia vai dizer que ele vai se indignar. E ele vai triste. Quem sabe ele dizia: quem é esse Eliseu? Quem é esse profeta? Será que ele sabe quem está diante dele? Será que ele sabe quem chegou aqui em Israel? Será que ele está sabendo que sou eu, o grande Naamã, o general da Síria? E ele vai se indagando ao ponto em que ele vai reclamar, dizendo assim: mas logo o Jordão, não poderia este profeta mandar eu mergulhar em Abana e Farpá, que são os melhores rios de Damasco? Não poderia ele mandar eu mergulhar nesses rios? Por que no Jordão? Ora, queridos, quem está leproso não tem que questionar. Quem está leproso tem que obedecer a ordem, porque a ordem não veio do homem, a ordem veio de Deus. Até que Deus vai usar um do seu céu e vai dizer: meu senhor Naamã, se o profeta te pedisse algo maior, o senhor não faria? Vamos lá, mergulhe no Jordão. Vamos ver o que vai acontecer. Mergulha no Jordão, o profeta não mandou, vamos ver. Glória a Deus. Gabriel, Deus abençoe, querido. Eric, Deus abençoe. Nossa irmã Ana Paula. Nossa pastora Léa, Deus abençoe, querida. Os irmãos estão entendendo o mistério, irmãos? Os irmãos estão entendendo esta palavra nesta noite? Deus quer, irmãos, que nós se coloquemos diante da sua face e façamos como a moça, mesmo não sendo reconhecido, mesmo não tendo nosso nome no outdoor da vida, mesmo não tendo nosso nome na fama da vida,
Deus quer que nós sejamos uma voz profética para o mundo leproso nos dias odiernos. Deus não quer que nós sejamos propagadores de pragas. Deus não quer que nós sejamos propagadores de pestes. Disso já basta a televisão falando 24 horas. Deus quer uma voz profética para o mundo leproso. Deus quer que você se coloque, se posicione com uma voz profética dizendo: não, Deus tem a solução. Deus ainda tem uma palavra. Enquanto Deus não se pronunciar, não está nada perdido. Deus tem uma palavra. Mas senhor Marcos Cirino, glória a Deus, Deus abençoe, varão. Deus tem uma palavra. Deus me encoraja a te dizer nesta noite. Deus manda te confrontar nesta noite. Onde está a tua fé? Lembra de Davi? Quando zombavam dele, dizendo: onde está o teu Deus? Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Agora chegou a hora da igreja se posicionar. Chegou a hora da igreja se colocar diante de Deus e clamar e usar a arma que o governo não pode usar. A arma da oração. A arma do jejum. Quem sabe isso não é para despertar a igreja brasileira. Quem sabe isso não é para despertar a igreja brasileira que estava dormindo. Quem sabe isso não é para despertar, dar um chacoalhão na igreja brasileira. Eu estou falando para nós, que crê no poder miraculoso de Deus. É hora da igreja se posicionar na terra. Eliseu não quis aparecer. Porque quem tem que aparecer na minha e na tua vida não somos nós, é Deus. O problema dos nossos dias, de muitos profetas, de muitos homens de Deus, é querer se aparecer. É querer tomar a cena. Se fosse nos nossos dias, o profeta logo se colocaria diante do grande Naamã. Eliseu não. Eliseu ficou na sua casa e liberou a palavra: manda ele mergulhar. Porque quem tem que aparecer na nossa vida é Deus. Aí que está o segredo. Quem tem que aparecer é Deus, não é o homem. O homem é um mero mortal. O homem é apenas um vaso que Deus usa por sua infinita misericórdia. Mas Deus não dá sua glória a ninguém. Quem cura é Deus. Quem restaura é Deus. Quem liberta é Deus. É Deus que faz. O homem não faz nada. O homem é apenas um canal de Deus para profetizar sobre a terra. E em nome de Jesus, Jesus disse: em meu nome, é no nome de Jesus, que eu quero encorajar vocês que estão me vendo agora nesta live. A todos os irmãos e irmãs, queridos e queridas, que estão nos assistindo agora. Depende de nós colocar nossa fé em ação. Depende da igreja se posicionar e clamar a Deus, não somente pela nação brasileira, mas pelo mundo. Eu creio, se a igreja orar, se a igreja se colocar no seu devido lugar, ao lugar que compete à igreja colocar de joelhos e orar, Deus vai sarar a terra. Lembra do que ele disse a Salomão? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei outra vez e sararei a sua terra,
A terra está ferida, mas Deus espera de uma igreja que se coloque a clamar a Ele. Não é hora, irmãos. Eu sei que o brasileiro, ele é um povo bastante... leva tudo na brincadeira. Isso é bom, por uma parte é bom. Mas esse inimigo que estamos enfrentando é um inimigo invisível. É um inimigo que você não pode apalpar com a sua mão. É um inimigo que você não consegue tocá-lo. Eis a razão de estarmos em casa. Mas eu entendo. Já que é o inimigo invisível, já que é o inimigo que você não consegue ver com os olhos carnais, com a ótica humana, se nós orarmos, Deus entrará em cena. Vou dizer novamente, se nós orarmos, Deus entrará em cena. E aonde a mão de Deus chega, não tem coronavírus, não tem demônio que prevaleça. Aonde a mão de Deus chega, não tem capeta que possa prevalecer. Aonde a mão de Deus chega, o milagre acontece. Entenda. Eu não estou falando que a mão do pastor, a mão do profeta, não, a mão da profetisa. Eu estou falando que aonde a mão de Deus chega. Lembra do centurião? Que surpreendeu Jesus dizendo, mestre, não preciso o senhor ir à minha casa. Mestre, não preciso o senhor tocar no meu filho, mestre. Não preciso o senhor ir corpo, tete a tete, ao meu filho, mestre. Mas eu tenho fé, mestre, que se o senhor liberar uma palavra, a tua palavra tem poder para ressuscitar o meu filho. Perdão, o meu servo. A tua palavra tem poder, mestre, para restaurar o meu servo. Jesus olha para aquela palavra e diz, olha Israel, eu nunca vi tanta fé em Israel como esse homem. Este homem colocou a arma mais preciosa que ele tinha em ação. Aí está o segredo, irmãos. Aí está o segredo da igreja. Basta somente uma palavra. Eu usei que isso é onde Deus coloca a mão. Mas se Deus quiser, somente uma palavra. Somente um olhar. E Deus dissipa qualquer mal, qualquer pestilência. Somente uma palavra, disse o centurião. E Jesus liberou a palavra. E o seu criado foi curado. Amém, igreja? Compete a nós, compete a nós como servo de Deus. Como igreja militante na terra. Esses dias eu vi uma live e quase me entristeci porque o irmão, ele quase que propagou a derrota do Brasil. Eu não estou aqui para propagar a derrota do Brasil. Eu estou aqui como servo de Deus, como humilde servo de Deus, como humilde servo de Deus. Para dizer ao Brasil, para dizer ao mundo, que há um Deus nos céus, poderoso, para dissipar qualquer pestilência. Jesus disse, tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, tudo. Ele não disse alguma coisa.
Ele falou, tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus venha dissipar, para que Deus venha cortar este mal. Que seja por uma vacina que vão achar, ou por uma droga que vão achar, para que tudo volte ao normal, irmãos, em nome de Jesus. Para que possamos, irmãos, em nome de Jesus, alcançar paz, bênção no nosso Brasil. Glória a Deus. Eliseu não quis se aparecer. Interessante que a moça, lá do versículo 3, ela não tinha nome e ela também não quis aparecer. Não tem o seu nome na Bíblia. Mas ela, olha, diga ao meu Senhor que vá até o profeta que está em Samaria. Eliseu tinha notoriedade, Eliseu era conhecido, mas Eliseu também não quis aparecer. Porque não era para Eliseu aparecer, era para Deus aparecer. Não é hora do profeta aparecer, não chegou a hora. Não é hora de ficarmos brigando entre nós. Não é hora de quem falar bonito, de quem não. Agora é a hora de Deus aparecer. Agora é a hora de nós clamar a Deus. Dizer ao mundo leproso que há um Deus que pode restaurar, que pode curar, que pode operar o milagre em meio ao mundo leproso. Agora o jeito, a forma, só Deus sabe. Nós temos que orar. Agora, como Deus vai agir, eu não sei. Como Deus vai fazer, não compete a mim saber. Compete a mim receber o milagre. Compete a mim, e ao Brasil, ao mundo, esperar em Deus. Agora, a forma que Deus vai fazer, eu não sei. Nossa irmã Selma, Deus abençoe. Pastor Cristiano, nossa irmã Adriele Carapelli, Deus abençoe, querida. Muitos irmãos aí assistindo a nossa live. Compartilha, queridos. Compete, irmãos, a nós buscar a Deus. Chegou a hora da igreja se colocar diante do Senhor. Chegou a hora da igreja se colocar diante do Senhor. O homem confia na sua posse. O homem confia no seu dinheiro, no seu euro, no seu ouro. Mas nesta hora, só Deus. Agora, queridos, tanto pobre como rico estão todos na mesma situação. Agora é hora da igreja se unir em oração. É hora da igreja se colocar diante do Senhor. Que Deus abençoe. Os irmãos conhecem o fim da história. Naamã foi ao Jordão. Aonde ele não queria ir, era onde o milagre estava. Às vezes, nós não queremos passar por situações, mas Deus permite nós passarmos por situações para nós entendermos que estamos nas mãos de Deus. Há momento que temos que passar pelo estreito de Deus, para entendermos que não somos semideuses, para entendermos que há um Deus que governa. Há muita gente descabelando, mas eu venho como servo de Deus, como servo do Senhor, como profeta de Deus dizer para você, há um Deus em cima nos céus que está no controle da situação. Há um Deus que está no controle da situação. Eu profetizo sobre a tua vida.
Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre o Brasil. Há um Deus. Há um Deus que está no controle de tudo. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Há um Deus. Não se desespere. Há um Deus. Há um Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã mais uma vez estaremos aqui, irmãos, trazendo uma palavra de ânimo para os vossos corações. Se Deus permitir, estaremos orando pelas madrugadas, para que Deus possa intervir. Vamos nos unir em oração, vamos nos unir em clamor a Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor. Porque nós sabemos que quando a igreja ora, Deus ouve do céu. E quando Deus ouve, Deus responde. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Pastor Sérgio, lá em Portugal, Deus abençoe, querido. Nossa irmã Dulce, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que a glória de Deus resplandeça sobre as vossas vidas e sobre o nosso Brasil. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.